Concordo muito com o George. Eu já me senti aqui como com amigos. Eu já ganhei chimarrão. Isso é bem especial. Quando a gente chega no lugar, já se sente em casa, né? A gente não se sente estranho, se sente parte. Isso é tão especial. Gosto muito disso. Gente, hoje gostaria de refletir com vocês sobre o que é uma vida plena. Eu sei que imagino que eu já me fiz essa pergunta, talvez você já se fez também. O que é que eu preciso ter, ou o que eu preciso fazer para ter uma vida plena? Você já imaginou? Fez uma listinha? Às vezes eu fiquei nos meus descontentamentos da vida, pensando coisas que eu ainda precisava conquistar para ter uma vida plena. E aí a lista fica meio grande, porque nós somos um tanto quanto exigentes com aquilo que a gente imagina que seja uma vida plena. O interessante é que Jesus não faz uma lista tão grande de exigências assim, para que a gente possa ter essa vida completa, essa vida plena. A lista dele é muito menor. Por isso que eu desafiei vocês com a frasezinha que vocês receberam, que é a vida completa, mais um presente, uma dádiva, do que algo que você conquista. Eu quero, ao longo dessa mensagem, te explicar o que eu quero dizer com isso. Falando em vida completa, imagino que você tenha desejos. Como eu disse, a gente faz listinhas de coisas que nós gostaríamos de conquistar ou de fazer. E eu imagino que você tem algum desejo muito grande, que talvez você fez para esse ano de 2024. Você não precisa revelar ele para quem está do seu lado e nem para mim, mas eu imagino que você saiba para você mesmo qual é o seu maior desejo hoje. E desejos são coisas que nos movem a realizar algo, a fazer algo. Se eu não tivesse desejado estudar, não teria estudado. Se eu não desejasse ter filhos, não teria tido filhos. Temos 3. Eu e a Lu temos 3 filhos. Quem sabe um dia a gente vem com a galera, né? Ia ser legal. Mas o que desejos são, afinal de contas? E eu encontrei uma pesquisa muito interessante, do final do ano passado, onde foi perguntado para um grupo de pessoas o que você fez no ano de 2023, quais foram as suas ações. 41% das pessoas disseram trabalhar, tá bom já, né? Pessoal, 41%, a maior parte do seu tempo é trabalhar. 29% disseram que cuidaram da sua família e assistiram a TV, né? A pessoa cuidar da família e assistir TV foi o mesmo número de pessoas, achei interessante. 20 filmes e séries, está aí empatado com cuidar da família. Mas eles fizeram outra pergunta: o que você gostaria de ter feito? Uma coisa é o que a gente faz e outra coisa é aquilo que a gente gostaria de ter feito. Como nós gostaríamos de ter gasto o nosso tempo. E aí 39% disse que gostaria de ter viajado. Isso faz muito sentido. Eu fiz um experimento outro dia no meu Instagram. Tá? Eu gosto de fazer experimento no Instagram. Porque ele revela um pouco dos nossos desejos. Eu peguei fotos de viagens passadas e eu construí uma narrativa de lugares onde eu poderia ter ido sequencialmente numa mesma viagem, e eu montei a sequência de stories como se eu estivesse viajando naquele momento. E muita gente veio me perguntar: pô, vocês estão viajando de novo? Onde é que vocês foram dessa vez? E era lugar nenhum. Na verdade, eu estava em casa. E a rede social entrega para o dobro de pessoas que normalmente, se eu posto coisas assim. Por quê? Porque as pessoas desejam. Todo mundo aqui, 41% trabalha, 39% queria ter viajado, em vez de ter batido cartão de ponto no seu serviço. Mas a realidade é que a gente trabalha muito mais do que viaja. 29% disse que queria ter feito exercícios. O pessoal aí que trabalha aí, estava conversando ali, personal e tal, o pessoal do fitness, tem um ramo aqui muito a ser explorado, né? O problema é converter desejos em ações.
Esse é o problema. Esse foi o meu problema nos últimos anos, né? Esse ano eu estou tentando resolver de novo como converter desejos em ações. Eu emagreci 4 quilos, acho que estou começando a ir para o caminho certo. Vamos ver. Outros disseram focar na saúde mental, 26%. Também é um tema bastante importante ultimamente. Ou 24% apenas relaxar. Ou seja, o que a gente faz na vida é trabalhar e perder tempo. O que a gente gostaria de fazer na vida é ter alguns prazeres e cuidar mais de nós. Isso revela muito sobre os rumos que a gente tem, o que a gente tem feito com os nossos desejos. E aí a pesquisa pergunta se você fez uma resolução para o ano novo, para o ano de 2024. 70% das pessoas fizeram resoluções para o ano novo. E aí os itens que mais apareceram, não vou ser exaustivo aqui na leitura, mas finanças em primeiro lugar, planos, quero comprar algo, quero investir, quero fazer algo. Saúde física, então já que tem esse desejo, vou cuidar da minha saúde, vou fazer exames, vou cortar um hábito ruim. Profissional, às vezes a pessoa está descontente com o trabalho que ela tem, vou tentar um trabalho diferente, vou mudar de carreira, vou investir na minha carreira, vou empreender. Ou ainda saúde mental, vou cortar a rede social que me faz ficar nervoso, que me faz ficar deprimido, vou praticar meditação, né? Vou participar de uma comunidade onde eu vou encontrar sentido para a minha vida, onde eu vou encontrar pessoas que me acolhem e vou encontrar uma palavra que guia minha vida. Ou seja, muitas pessoas fizeram a resolução que vocês fizeram de estar aqui nessa noite. E a minha pergunta é: quais resoluções vocês fizeram? Dos seus desejos, quais vocês colocaram numa listinha? O que é que vocês planejam fazer nesse ano? Isso é importante. Por quê? 41% das pessoas relacionam sucesso a viver na natureza. E aqui se esconde um desejo muito profundo dos nossos corações. 41% das pessoas relacionaram o desejo de viver próximo à natureza com ter sucesso, com viver uma vida completa. E eu quero mostrar por que as pessoas pensam isso. Esse quadro que eu escolhi aqui para ilustrar não é à toa. Foi pintado por David Friedrich na Alemanha, mais de 200 anos atrás. E os quadros do David Friedrich viraram sucesso no último ano nas exposições de museus em Berlim. Berlim é uma cidade multicultural, muita gente vai para lá por causa de artes e de cultura, e houve um frenesi em Berlim por esse pintor, que por 200 anos ficou lá, num canto, e de repente o pessoal veio atrás. E aí um jornalista se questionou por que tanta gente está se interessando por um cara que era desconhecido, nenhum autor famoso, o cara morreu pobre. Ninguém se interessava por ele. E agora, de repente, as pessoas se interessam. E segundo esse autor, esse jornalista, o interesse pelas obras do Friedrich são porque elas retratam um desejo profundo da nossa alma que nós temos dificuldade de expressar. Nós estamos cansados da correria, da falta de sentido, estamos cansados de um mundo que não nos gera conexões de valor, conexões verdadeiras. E por isso a busca por aquilo que é natural, aquilo que foi perdido, aquilo que nós não temos mais acesso tão fácil, provocam em nós um sentimento de quietude, de paz e de tranquilidade, algo que a correria do dia a dia não nos proporciona. Então é por isso que tantas pessoas querem no seu final de semana, no seu tempo de folga, ir a um parque, fazer um passeio, se conectar com a natureza. E a esposa do David Friedrich, quando perguntada sobre
como ela lidava com seu marido, que passava horas e horas na natureza, olhando, contemplando a natureza que ele pintaria. Ela disse que quando ele pinta o céu, não se deve incomodá-lo. Isso para ele é culto. David Friedrich pintava por uma profunda convicção da fé em Deus. Os seus quadros não retratam apenas a natureza de um tempo que se foi, de belezas que não existem mais, mas retratam um coração que anseia por comunhão, que anseia por relacionamentos de verdade, por valores eternos. Por isso, para ele, pintar o céu era uma espécie de culto a Deus. É por isso que pessoas buscam, anseiam por conexão com a natureza hoje. Elas buscam respostas para coisas que talvez elas não sabem dar nomes, elas não sabem explicar. A natureza nos lembra dos desejos mais profundos da nossa alma: sentido, razão e direção. E esse é outro quadro do David Friedrich. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitos outros bonitos, como esse, para você simplesmente contemplar a natureza de Deus. A natureza nos lembra de desejos profundos, como sentido, razão e direção. Mas como é que funciona esse desejo? Para onde nós vamos? Sentido, razão e direção. Coloquei um sorvete, hoje à tarde a gente foi tomar um sorvetinho. Estava bem bom. O sorvete é um gatilho. O sorvete é um gatilho para o nosso desejo. Você vê o sorvete e você tem desejo de tomá-lo em suas mãos. Você vê algo que provoca em você um desejo. E há, depois da imagem que você vê, uma elaboração cognitiva. O seu cérebro começa a caraminholar, criar uma imagem. Como seria bom se eu pudesse ter este sorvete, especialmente dos sabores que eu mais gosto. E aí você cria imagens, não só imagens, mas sensações dentro de você de como seria bom aquele sabor e aquela refrescância do sorvete na sua língua, passando por toda a sua boca e provocando. Você já está salivando, né? Você já está salivando. Você dançou, o seu cérebro já foi capturado completamente pelo gatilho. E isso leva você a criar uma motivação. Eu quero agora o sorvete. Onde está? Eu preciso dele. E por último, o comportamento. Decidir ir à sorveteria e comprar o sorvete que você quer. Desejos são assim. Eles são um mecanismo que nós podemos dar vazão a ele ou não. Nós podemos dar vazão ao desejo ou podemos controlá-lo. E por isso a pergunta hoje foi: qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo hoje? Qual é o seu maior sonho hoje? Se você tem desejo, a gente precisa pensar um pouquinho como é que eu vou lidar com ele. De que maneira eu vou lidar com ele? E aqui eu vou dizer de um ponto de vista mais comportamental, como você vai lidar com ele. E depois eu tenho 4 dicas bíblicas bem importantes sobre como você lidar com os seus desejos da perspectiva de uma vida completa. Para que você não seja refém desses desejos. Um sorvetinho de vez em quando não faz mal. Mas você imagina se a gente comer sorvete todos os dias, e chocolates todos os dias, e todos os cafezinhos que você tiver desejo, e você disser sim para todos os seus desejos, para onde você vai. Estou falando apenas de comida, tem muitas outras coisas que evocam e provocam desejo em nós. Então, lidar com o desejo significa que você precisa imaginar uma outra ação
Uma outra atitude, um outro hábito que tem efeito positivo. Então, ao invés de você pensar no sorvete, quando vem o gatilho do sorvete, você tem que imaginar uma outra coisa positiva, que você possa substituir. E desviar a sua atenção para essa coisa positiva quando o gatilho surge. De forma que você desvie o seu cérebro, que vai querer que você pense mais e mais e mais naquela coisa que provoca prazer. E quanto mais você praticar regularmente o hábito positivo, ou seja, substituir o sorvete por algo positivo, tanto mais o seu cérebro se acostumará a não cair na cilada do docinho. Eu percebi isso quando eu comecei meu programa agora em janeiro de cuidar da saúde. E aí, assim, para mim, assim, sedentarismo é um negócio que pega muito fácil. Sentar e ficar simplesmente estudando, fazendo meu trabalho, é suficiente para mim. Eu não tenho nenhum desejo natural por corridas. Eu não vi o cara correndo e falar assim, nossa, que incrível, eu preciso isso para minha vida. Eu não via, mas eu decidi fazer. E a primeira coisa foi imaginar como seria bom quando eu atingisse o meu peso ideal. E imaginar como seria bom se eu me sentisse mais bem disposto e não tão cansado de manhã cedo. A primeira semana de corrida foi horrível, porque eu ainda pensava no quê? Na dor física, por estar tanto tempo parado, e que os músculos não estão muito querendo colaborar com o meu cérebro nesse momento. Mas com o tempo os músculos se acostumam com o exercício e a dor passa. E de repente eu estava sentado em casa um dia desses e eu falei para a Lu, preciso sair para correr. Preciso, estou necessitado. Eu não falei para ela assim, preciso de um doce ou de um café, eu preciso sair para correr. Isso é meio estranho, né? Mas vem o desejo de fazer coisas que eu não tinha desejo. Por isso, praticar o hábito regularmente. E a última coisa, criar lembretes visuais para reforçar o hábito. E aí a minha nutricionista mandou instalar um aplicativo, bendito aplicativo que fica me mandando notificação para tomar água, notificação para fazer exercício e notificação para comer direito. E como eu sou um ser de celular, ele não tem como não ver a notificação. Não tem como abandonar. Então eu comecei a praticar mais isso. E começou a fazer bem. E aí eu perdi 4 quilos. Percebeu? E assim, eu não estou comendo absurdamente menos do que antes. Não foi doloroso. Na verdade está sendo bem legal. Estou fazendo propaganda para o pessoal ali, estão gostando. Mas vale a pena, gente, vale a pena. Agora, quando se trata dos desejos mais profundos do seu coração, quando se trata dos desejos de existência, de propósito, de finalidade de vida, como é que a gente faz? Como encontrar direcionamento para desejos que não são somente o cuidado do nosso corpo, que é muito bom e importante, não só cuidado com a nossa saúde emocional, que é muito bom e importante, mas que são os cuidados com a nossa alma e para onde nós vamos definitivamente com a nossa vida. Como é que a gente lida com isso? E por isso, eu quero ler um texto bíblico, alguns versos de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 10. E você pode acompanhar essa leitura comigo se você quiser. Se você tiver um aplicativo da Bíblia, você pode fazer isso, ou você anota o seu papelzinho que está aí e você faz em casa depois, não tem problema. Fica de tarefinha para você ler depois em casa. E em João 10, os versos de 1 a 10, eles dizem assim, vou esperar ver que tem alguns procurando na sua Bíblia, você pode procurar aí. João capítulo 10, os versos 1 até 10. E diz assim, eu lhes digo a verdade,
quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes, fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Quatro coisas eu vi nesse texto que nos ajudam a lidar com os desejos de propósito, de sentido, de valor para a nossa vida. O exemplo de Jesus é um exemplo do interior, da natureza. E a gente volta para a natureza. E lá ele encontra uma imagem que faz muito sentido para a sociedade da sua época. Talvez para nós que mal conhecemos ovelhas, fazemos a menor ideia como elas se comportam, talvez a imagem nos soe um pouco fora do nosso conhecimento, das nossas condições de entender. Mas tem princípios aqui que são muito simples, e mesmo que você não entenda nada de ovelhas e de animais, né, você pode entender o que Jesus quer dizer com esse texto. A primeira coisa, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Elas são animais que reconhecem quando aquela pessoa que cuida delas está falando, está conversando com elas, está chamando elas. Elas se acostumam a essa voz e seguem ela. Se vier outras vozes que elas não conhecem, não reconhecem, elas não obedecem. Isso é muito interessante das ovelhas. Mostra que elas têm uma relação em que elas não só ouvem, mas elas reconhecem um padrão de voz, um padrão de comando, que elas obedecem. E que elas sabem que elas estão seguras ao ouvir aquela voz e seguir aquela voz. Nós somos seres que são capazes de reconhecer muitas outras tantas vozes. Ouvir muitas coisas nas nossas vidas. A pergunta é: a quem nós damos ouvidos? Você consegue reconhecer vozes que são autoridade? Que vozes são autoridade para você? O que Jesus está propondo aqui é dizer: eu sou o bom pastor para vocês. Eu sou aquele que tem não só uma palavra, mas um caminho que é certo para a vida de vocês. Ele não só é certo porque ele é interessante, bacana e faz sentido, mas ele é certo porque eu coloco a minha própria vida em risco por vocês. E essa é a ideia do pastor. Nesse texto ele diz um pouquinho depois: eu sou não só o bom pastor, mas eu sou a porta das ovelhas. Para entender isso, a gente precisa entender como é que funcionava na época. Hoje você coloca uma cerca elétrica para proteger as suas ovelhas. Na época, eles colocavam as ovelhas dentro de um espaço cercado, geralmente feito de pedras, e o pastor deitava
na porta, na entrada. Ele era a porta. O seu corpo era a porta. Então as ovelhas entravam e saíam ao comando do pastor, e ele mesmo protegia as ovelhas se um ladrão tentasse pular e roubar uma, ou se algum animal feroz do campo tentasse agredir as ovelhas. Ele era o protetor das ovelhas. Jesus se coloca como aquele que protege as nossas vidas dos perigos que nos cercam. Podem ser eles os desejos do nosso próprio coração, que podem muitas vezes nos desviar do caminho que Jesus propõe para nós, o caminho de sentido, de vida eterna que Ele propõe para nós. Podem ser inimigos externos, situações e circunstâncias de fora que vêm até nós. Jesus chama aqui de ladrão, de assaltante, que vem para matar, roubar e destruir, ou seja, que atacam a nossa vida de fora e que tem como propósito nos desviar do caminho de Deus, que tem como propósito fazer com que nós percamos o sentido da nossa vida e a alegria em viver. Então Jesus se coloca na situação e na posição de dizer: reconheça a minha voz, ouça a minha voz. E essa é a primeira dica para nós. Para lidar com os desejos de sentido e de propósito, reconheça a voz de Jesus. Se você reconhece a voz de Jesus, você pode atender a ela e seguir a ela. E quando eu falo de reconhecer e atender e seguir, eu estou falando especificamente desse livro que eu deixei aberto aqui, da Bíblia, que eu dei a tarefa de você ler depois em casa um capítulo. Você pode reconhecer a voz de Jesus através do testemunho que Ele deixou nas Escrituras. Isso é muito importante. Como no hábito em que nos primeiros dias me causava um pouco de dor muscular para sair e correr, os primeiros momentos em que você tirar tempo para uma leitura da Bíblia, você vai ficar meio se perguntando, palavras meio difíceis, exemplos que não fazem muito sentido talvez, que histórias que eu nunca ouvi ou não conheço. Mas à medida em que você praticar isso, em que você incluir na sua rotina, no seu hábito, você vai começar a compreender essas histórias e dizer: puxa, como é que eu não tinha percebido que essa história é na verdade a minha história refletida lá dentro do texto? Que aquele problema daquela pessoa é também o meu problema. E é muito legal quando a gente começa a perceber que o texto bíblico não está falando sobre histórias de outras pessoas, mas está falando sobre a nossa história e a nossa vida. Por isso, é importante que a gente reconheça, mas que a gente atenda à voz que nos chama e que a gente escolha seguir essa voz. E seguir essa voz, no tempo de Jesus, era literalmente seguir Ele. Ir atrás dele. Como é que nós fazemos isso hoje? O que é que significa isso hoje? Para nós hoje significa praticar aquilo que está sendo ensinado. Ouvir o relato do que a Bíblia nos ensina e praticar em nossas vidas. Ou seja, tornar esses princípios e valores de vida em ações que repercutem na nossa família, que repercute no nosso trabalho e ali onde nós estamos na sociedade. E aí você vai dizer: como é que eu faço isso? Como é que eu posso executar isso na minha vida? Isso é algo que Jesus vai fazendo conosco à medida que nós vamos caminhando com Ele, à medida que nós vamos aprendendo. Outro dia eu estava lendo um texto de Atos capítulo 2, que se você quiser pode ler também. E eu fiquei encucado com uma situação em que eles precisavam tomar uma decisão. Haviam, na época em que, no ministério de Jesus,
12 discípulos que ele escolheu. Um deles traiu e acabou cometendo suicídio por conta dessa traição. Sobraram 11. Jesus, após ter sido ressuscitado dentre os mortos e voltado à eternidade com Deus, ao céu com Deus, os discípulos ficaram se perguntando, tá, mas Jesus escolheu 12, o que é que a gente faz agora? E eles se perguntaram, a gente deveria escolher um 12º para substituir ou não? E um deles disse, olha, eu li no Salmo que aquele que abandonou o seu lugar não deveria ficar vago, mas alguém deveria assumir o lugar. E eu fiquei pensando, cara, mas esse texto bíblico não é tão óbvio assim. Como é que eles chegaram a essa conclusão? De uma maneira muito simples. Porque eles respiravam aquelas histórias. Aquelas histórias dos textos bíblicos eram a sua série, eram a sua Netflix, eram o seu HBO Plus. Eram as histórias que eles respiravam. E por isso fazia tão sentido que o que eles leram no Salmo deveria ser a resposta para a pergunta que eles tinham. Quando nós respiramos o texto bíblico, as histórias bíblicas, como a gente respira as histórias que nós ouvimos e que nós vivemos nas séries, que são bacanas, eu também gosto, também assisto elas. Essas histórias nos ajudam a tomar decisões. Essas histórias nos ajudam a encontrar propósito, a encontrar sentido na nossa vida. E isso é atender a voz e seguir. Um terceiro aspecto importante é reforçar aquilo que nós ouvimos para evitar o engano. Quando nós deixamos de seguir os nossos hábitos positivos, nós voltamos para os hábitos negativos. É muito fácil eu abandonar as minhas corridas e voltar para o sorvete, e voltar para o chocolate, voltar a engordar, é muito fácil. Principalmente porque o hábito ainda está muito recente, né? Eu estou há poucas semanas praticando isso, então é muito fácil eu voltar e abandonar. E eu já vi vários amigos no efeito sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Eu mesmo já vivi isso há muito tempo. Então, reforçar nos ajuda a evitar o engano de outras propostas que vêm e que nos querem desviar do caminho que Jesus propõe para nós. É por isso que ele nos alerta, para que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e elas cuidam para não ouvir a voz dos ladrões, assaltantes e enganadores. Quanto mais nós respiramos as histórias bíblicas e menos damos atenção àquilo que nos desvia, é aquilo que nos tira do foco, talvez são os desejos de, eu quero alcançar esse ano sucesso na minha profissão, e não tem nada de errado com isso. Eu quero alcançar a compra de um apartamento esse ano, e não tem nada de errado com isso. Agora, como eu vou chegar lá? Se nós damos atenção ao seguinte, para isso eu terei que trabalhar 12 horas por dia, e eu não darei atenção à minha família, eu não vou me dedicar a ouvir a voz de Deus, eu vou me esborrachar fazendo isso, porque eu preciso disso esse ano. Talvez você vai conquistar isso no final do ano, mas a que custo? Ao custo da sua alma, ao custo do seu coração, ao custo da sua saúde. Então às vezes a gente precisa fazer o cálculo, talvez para que eu não me perca no caminho daquilo que é um bom objetivo de vida, pelo menos para a vida aqui terrena. Então eu preciso particionar, eu não vou trabalhar 12, eu vou trabalhar 8. E eu talvez não vou alcançar isso esse ano, mas eu vou alcançar isso no ano que vem. E está tudo bem. Reforçar o ouvir os nossos desejos positivos
ouvir a palavra de Deus nos ajuda a evitar que os enganos da vida, as narrativas que nós criamos para nós, nos desviem do foco. E por último, viva o presente de Deus. A vida completa, que eu falei no começo, o desejo de propósito, de sentido, de razão para a vida, não são frutos de algo que nós conquistamos por nossas próprias mãos. A vida completa pode ser muitas vezes o comercial que a gente assiste de tudo perfeito, tudo bonito, tudo certo, tudo realizado. Mas a vida completa, na verdade, é um presente de Deus. Jesus Cristo diz: eu vim para lhes dar uma vida plena que satisfaz. Você vai perceber que muitas das coisas que nós conquistamos na vida são boas e legais, e depois a gente quer outra. Você conquistou o seu apartamento, e depois você quer outro carro. Depois que você conquistou o outro carro, você quer ascensão profissional. Depois que você tem ascensão profissional, você não quer mais aquele apartamento, você quer outro apartamento. Nós passamos a vida inteira assim. O que Jesus quer dar vai além daquilo que nós podemos conquistar. Porque o que Ele pode nos dar completa o nosso coração, fazendo com que a gente enxergue sentido, razão e plenitude nas nossas vidas, independente se nós conquistamos ou não coisas. Mesmo que você venha a não alcançar aquilo que você planejou e aquilo que você gostaria de alcançar na sua vida, Jesus te dá uma vida plena, perdoada, reconciliada, em paz com Deus, com você, com a sua família, com as pessoas ao seu redor. Esse é o presente de Jesus. Viva o presente de Jesus. Uma vida completa que satisfaz. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!